aponta disparada nos casos de violência contra as mulheres. O medo ainda persiste na hora de denunciar o agressor. A reportagem é de Nani Cox. Quase 9 a cada 10 mulheres brasileiras notaram aumento na violência no último ano. O dado é da pesquisa Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher 2021, do Instituto Data Senado, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência. O levantamento, que ouviu 3.000 pessoas, revelou ainda que 68% conhecem uma ou mais mulheres vítimas destes atos. A promotora Fabiola Sucassas chama atenção para o aumento de violência psicológica e a importância das próprias mulheres se reconhecerem como vítimas. Que a percepção sobre o aumento da violência psicológica aumentou muito, de 39% para 58%. Então, quer dizer, existe aí, o que me parece, até porque a criminalização da violência psicológica veio nesse ano, uma leitura de que aquele tipo de prática, aquele tipo de conduta se adequa não a uma normalização de um relacionamento, né? Chamar de burra, chamar de imprestável, né? De humilhar, né? De controlar, né? O controle, são lidos como formas de violência. Porque quando as mulheres percebem que determinadas formas de violência são violência, isso amplia o olhar sobre, caso elas sejam vítimas, que elas estão ali abarcadas pela Lei Maria da Penha. O Brasil ainda enfrenta uma subnotificação de casos de violência contra a mulher muito alta, o que leva as autoridades a sempre considerar que o número de vítimas é ainda maior. De acordo com o Data Senado, 75% das entrevistadas acreditam que o medo leva a mulher a não denunciar o agressor, que muitas vezes é alguém próximo. A promotora Fabiola Sucassas reforça a importância da sociedade não se omitir perante casos de violência de gênero. Que o olhar da sociedade sobre a mulher, né, ainda repercute na quebra do silêncio. Então, ter vergonha, né? Como que as pessoas vão me julgar? Não existe punição de não acreditar no sistema de justiça, muitas vezes por desconfiar que ele vai acreditar nela mesma. Quando existe uma desconfiança de que esse atendimento é eficaz, nós vamos ter um salto aí de subnotificação e nós vamos ter um risco de agravamento da manutenção daquela violência. Aliás, todas essas razões, o medo, dependência financeira, preocupação com os filhos, etc., etc., não são só situações para que elas não denunciem. São situações em que pode significar um risco para o feminicídio. Porque se manter no relacionamento abusivo não significa só o silêncio, significa um risco de reiteração, um risco de adoecimento, um risco de 2 vezes mais daquela mulher ter depressão. Os anos de atuação no combate à violência de gênero levaram Fabiola Sucassas a escrever o livro A Vida, a Saúde e a Segurança das Mulheres, Como Entender a Violência e Saber se Proteger, recém-lançado. A promotora conta que não traz somente o olhar jurídico, mas também experiências pessoais. Quando eu falo toda mulher já passou por algum episódio de violência, e quando eu trago ao longo do livro algumas das minhas histórias, eu quero trazê-las no passado. Já passou. Por quê? Porque tem uma palavrinha na Lei Maria da Penha que é muito específica e técnica e foi pensada. Ela fala de mulher em situação de violência. O que é isso? É uma palavra que quer dizer que as mulheres têm saída. Elas têm condições de superar. Elas têm condições de buscar um novo caminho. O silêncio, ele é um dos grandes aliados do agressor, né? Então, quando a gente encoraja, quando a gente leva para as instituições exigindo respostas,
a gente de fato está levando essa violência para o passado. Em 2020, o Conselho Nacional de Justiça e a Associação dos Magistrados Brasileiros lançaram a campanha Sinal Vermelho para que mulheres consigam pedir ajuda em farmácias, agências bancárias e órgãos públicos. Com o isolamento social durante a pandemia, também foi divulgado um gesto com as mãos para que vítimas façam em vídeos ou videoconferências. A mulher pode levantar a palma de uma das mãos, fechar o polegar e, em seguida, abaixar todos os dedos, ficando de punho fechado por alguns segundos. Denúncias ainda podem ser feitas em delegacias gerais ou especiais da mulher pelo Disque 180, 190 e também pelo site da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos do Governo Federal.